lá no finalzinho da Bíblia. Aparece mais a quantidade de tempo. Tiago, capítulo 4. No livro de Tiago, capítulo 4, vamos ler do verso 13 ao 15. É uma advertência, e vamos ler o texto. Atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucro. Vocês não sabem o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Vocês são apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se vangloriam das vossas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a este é maligno. Então, aqui o relato bíblico é uma espécie de advertência falando sobre certos mercadores que faziam planos. Então, eles faziam planos do tipo: vamos para determinada cidade, lá ficaremos por determinado tempo e assim negociaremos, venderemos, teremos lucro. E eles falavam isso com muito orgulho, com muita pretensão. E o conselho para eles é que toda vez que eles fossem falar algo desse tipo, eles falassem: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Porque a nossa vida é como uma neblina. Então muitas pessoas, não só naquela época, hoje em dia também fazem diversos planejamentos. Trocar de carro, comprar uma casa, entrar na faculdade, relacionamento. E esses planos muitas vezes são feitos com certa presunção e pretensão, da mesma forma que era feito naquela época. E assim como a advertência foi para eles, é para nós hoje. E nós deveríamos dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Bom, vou falar, o tema principal é sobre essa expressão: se Deus quiser. Vocês devem ouvir por aí muito durante a sua semana as pessoas falando: vou fazer isso se Deus quiser. Tem um projeto da minha empresa, se Deus quiser vai dar tudo certo. Ou então tem que ir em determinado lugar, se Deus quiser vai ser sucesso, e é isso aí. E muitas vezes essa expressão é meio que jogada fora. Por exemplo, tem um amigo meu lá da sala que quase todas as provas que ele termina, quando ele vai entregar, ele fala: seja que Deus quiser. E por aí vai. Também essa expressão às vezes é seguida quando alguém fala: se Deus quiser, quem está do lado fala: e Deus vai querer. É isso aí. E muitas vezes isso é usado erroneamente, porque de tanto se falar, acaba perdendo sentido. Então, da mesma forma que naquela época eles não usavam essa expressão e falavam com arrogância, as pessoas estão usando arrogância e pretensão, usando a expressão se Deus quiser. Por quê? Porque o sentido que elas estão usando essa frase é mais ou menos o seguinte: vamos pegar o exemplo de um projeto. Eu vou fazer isso se Deus quiser. Então, na verdade, o sentido é o seguinte: se tudo correr conforme o meu planejamento e conforme as minhas vontades, aí vai dar certo. Caso saia um pouco do planejamento, aí vai dar errado. E na verdade eles não usam realmente esperando a vontade de Deus para ver se Deus quer ou não que faça determinada coisa.
E, como eu disse, na maioria das vezes, essa expressão então é usada com a mesma pretensão arrogante do que os mercadores usavam naquela época. Qual que deveria ser o real sentido dessa expressão? Se Deus quiser. Como é meio óbvio, deveria ser: se for da vontade de Deus, se for do plano de Deus, isso vai dar certo. Mas se não for, vai dar errado. Esse é o óbvio, mas as pessoas geralmente querem complicar e não pensam no óbvio, pensam de forma errada. Por exemplo, na oração do Pai Nosso, aproveitando que estamos nas quartas-feiras de oração, na oração do Pai Nosso tem uma frase que todo mundo fala, todo mundo repete, todo mundo sabe: seja feita a tua vontade. Todo mundo fala isso, mas muitas vezes, o que ele busca na sua vida? É a vontade de Deus? Não, a sua própria vontade. Isso é uma realidade, não só minha, como de, creio que todos aqui, é uma realidade na nossa vida, ou uma vez já foi, ou então ainda é hoje em dia. E qual é o perigo disso? Quando nós colocamos a nossa própria vontade no lugar da vontade de Deus, podemos ter certeza que a nossa vida vai ser um fracasso. Por quê? O ser humano tem na sua natureza um desejo de ser corrupto. Está na Bíblia que o nosso coração é extremamente corrupto, já nasce com essa natureza. Então, quando colocamos as nossas vontades acima das vontades de Deus, todo o nosso agir é movido por emoções carnais. Então, quando eu escolho trocar de carro, por exemplo, eu penso no que vai satisfazer a minha vontade. Quando eu penso na faculdade que eu vou cursar, eu geralmente escolho o quê? O que vai conforme a minha vontade. Quando eu escolho a pessoa com quem eu vou me relacionar para o resto da vida, geralmente eu escolho pela minha vontade. E se essa realidade fosse ao contrário, e as pessoas levassem a sério o sentido da frase "seja feita a tua vontade", no caso a vontade de Deus, isso teria uma grande diferença na nossa vida e poderia ser perceptível o sucesso que as pessoas iriam ter. Porque a vontade de Deus, como todos sabem, é a melhor para nós. Então, e mais uma coisa que é perigosa disso de fazermos a nossa vontade é que hoje em dia o que o mundo mais prega é isso. Quem conhece ou já leu sobre isso, nos filmes da Disney, por exemplo, o que eles pregam é: seja livre e faça a sua vontade. O que as propagandas pregam também por aí: faça a tua vontade, o que vai fazer você feliz, o que vai te deixar satisfeito. E isso é o que o mundo prega hoje em dia, ao contrário do que prega a Bíblia, e que fala que nós devemos submeter as nossas vontades às vontades de Deus. Então, quando desejamos só fazer a nossa vontade, tem outra vertente, que é o seguinte: adequar Deus à nossa vida, ou então adequar a nossa vida a Deus. O que isso significa? Quando adequamos Deus à nossa vida, nós planejamos tudo, fazemos nossos planos para fim de semana, para o próximo mês, para o próximo ano, e a gente encaixa Deus de alguma maneira. Por exemplo, vou usar mais uma vez o exemplo de um projeto. Quando eu faço um projeto e encaixo Deus nisso, eu falo: Senhor, é a minha ideia, mas me dê força, me fortalece, que isso saia tudo bem. Nesse caso, estamos adequando Deus à nossa vida. Ao contrário disso, é quando adequamos nossa vida a Deus. E como é isso? Nós deixamos que Deus faça o projeto, e aí só depois que nós entramos e seguimos o restante do planejamento. Então, Deus faz o plano, nós entramos, ao contrário de nós realizarmos todo o planejamento e só encaixamos Deus como um personagem que vai nos fortalecer.
Então, ao invés de Deus ser um personagem que nos fortalece, Ele deveria ser o próprio autor, que escreve a nossa vida, escreve os planos para a nossa vida, porque temos certeza que os planos de Deus são melhores do que os nossos. Agora, que já tendo em vista que nós temos as nossas próprias vontades e muitas vezes são diferentes das vontades de Deus, o que nós devemos fazer para mudar isso? Devemos perguntar a Deus qual é a vontade dele. Mas muitas vezes, como aconteceu comigo recentemente, nós não temos uma vontade definida, ou até temos. Então ficamos confusos. Deus, que caminho eu devo seguir? Devo ir pela direita ou pela esquerda? Eu devo ir a tal lugar ou não ir? E ficamos naquela dúvida. Agora eu vou contar para vocês o que devemos fazer. Devemos ter as nossas vontades definidas, é o primeiro de tudo. Sendo elas vontades humanas, vontades carnais, temos que ter isso definido. Após termos isso definido, nós vamos a Deus e perguntamos: Deus, eu tenho essa vontade, mas qual é a tua? Depois que fazemos isso, podemos ter certeza que Deus vai nos responder. Então, primeiro passo, como eu disse, vontades definidas. Segundo passo, ir a Deus e perguntar: qual é a vontade tua para a minha vida? Assim, depois que descobrimos a vontade de Deus, nós nos submetemos a elas. Nós reconhecemos que a nossa vontade é falha, que os nossos planos são meramente humanos e que os planos de Deus são melhores para a nossa vida, e assim seguimos o que Deus quer da nossa vida e não o que nós mesmos queremos. Vamos ver exemplos de personagens bíblicos que fizeram isso. No livro de Daniel, capítulo 3, peço que abram suas Bíblias. Daniel capítulo 3 conta uma história que já é conhecida, acho que por quase todos. A história de três amigos, os três amigos de Daniel. Então eles estão lá no reino da Babilônia. De repente o rei Nabucodonosor constrói uma estátua enorme de ouro, mostrando toda a sua glória, toda a sua pompa, e ordena a todos da Babilônia: ajoelhem-se diante de uma estátua. Então, os três amigos de Daniel, que já conheciam os princípios de Deus, sabiam que não era certo. Então, o que eles fizeram? Não ajoelharam, não adoraram a estátua. Após isso, o rei ficou extremamente bravo, revoltado. Como pode isso? Todo mundo me adorando e vocês aí, seus rebeldes, não querem se curvar diante da minha estátua. Então, ele fala: vou mandar vocês para serem queimados. E manda os três amigos de Daniel para a fornalha ardente. Então, quando chegam lá, o rei fala: olha só, vocês podem se ajoelhar, porque vai tocar toda a música de novo. Mais uma oportunidade, ajoelhem-se, nada vai acontecer. Então, o que eles fizeram? Não ajoelharam. Após isso, o rei ficou mais furioso ainda, mandou que acendessem a chama 7 vezes mais. E é isso que os soldados fizeram, acabaram morrendo queimados. E após isso, o rei, que já estava irado, furioso, desafiou e disse para os três amigos: quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos e vai salvar vocês. Então agora vamos ler a resposta dos três amigos aqui no livro de Daniel, capítulo 3, dos versos 16 até o 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, aqui
quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Verso 18. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, os 3 amigos tinham uma posição muito firme. Não vamos adorar a estátua. E após isso, vendo o risco, e após serem desafiados, eles respondem com muita firmeza: nós cremos que o nosso Deus pode nos livrar. Então, como eu disse, eles fizeram o primeiro passo. Tinham a vontade deles definida, que era que Deus livrasse do castigo do rei. Mas após isso, no restante do relato, conta que eles submeteram as suas vontades à vontade de Deus. Eles afirmaram: se o Senhor a quem servimos quiser nos livrar, Ele vai nos livrar, porque Ele é poderoso. Porém, se Ele não quiser, está tudo bem, nós não vamos servir os seus deuses mesmo assim. Então, um exemplo que podemos tirar daqui: a nossa expressão, se Deus quiser, deve ser baseada nisso. Se o Senhor desejar, amém. Se o Senhor não desejar, amém também. Porque sabemos que a vontade dele é boa. E se a vontade dele fosse que os amigos fossem queimados, temos certeza que aquilo seria para a honra e glória de Deus. Porque todas as coisas que Deus faz, como dizem Romanos capítulo 8, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Então, esse exemplo dos 3 amigos é muito marcante e deveria ser seguido na nossa vida. Agora vamos ler outro relato de mais alguém que se submeteu às vontades de Deus, no livro de Mateus, capítulo 26. No livro de Mateus, capítulo 26, se vocês derem uma olhada aí, conta a história de um personagem que eu acho que todo mundo aqui gosta, né? Nosso querido Jesus. E Jesus estava passando pelos últimos momentos de sua vida e ele sabia disso. Então chegou o momento que ele foi até o Getsemane para orar. No versículo 39 e 42 lemos como Jesus também se submeteu à vontade do Pai, mesmo ele sendo Deus humano. Versículo 39 diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E o verso 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Que exemplo tremendo para a nossa vida. O próprio Jesus, nos últimos momentos de sua vida, ele sabia o que estava por vir. E com certeza Jesus estava sofrendo muito, apesar de ser Deus, ele também era humano. E Jesus passou pelos mesmos sentimentos que nós. Então, naquele momento de desespero, Jesus se prostra diante de Deus e suplica: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice sem que eu o beba. Mas se não for possível, faça a tua vontade. Sabemos que Jesus é o maior exemplo que devemos seguir. Então, o que tiramos dessa experiência para a nossa vida? A completa e total submissão à vontade de Deus. Jesus estava completamente satisfeito se Jesus retirasse o cálice dele.
mas também estava completamente satisfeito se a vontade de Deus não fosse aquela, porque Jesus tinha completa certeza que a vontade do Pai era melhor para a sua vida. Bom, agora eu vou contar para vocês um exemplo que é um testemunho da minha vida. Como a professora disse, eu estou no 3º ano do ensino médio e é aquele ano antes do vestibular que todos os alunos já ficam tensos, aflitos. E a minha caminhada foi mais ou menos assim. Quando eu estava no ensino fundamental, eu tinha o desejo de fazer teologia e me tornar um pastor. Então, com o passar do tempo, entrei no ensino fundamental 2 e aí minha vida tomou outro rumo e eu meio que me afastei dos caminhos do Senhor. Já não sentia mais aquelas coisas que eu sentia antes. Então meu desejo já não era mais fazer o curso de teologia. Quando eu cheguei no 2º ano do ensino médio, ano passado, já sabendo que estava por vir, que esse ano seria um ano decisivo para a minha vida e que o próximo ano seria o ano da faculdade, eu tinha em mente uma coisa sobre a minha faculdade. Eu vou fazer alguma engenharia. Por que eu pensava isso? Eu vou bem em matemática, eu gosto de matemática, é uma faculdade que eu vou também. Eu pensei isso todo 2º ano, mas no 2º ano, uma série de fatores aconteceram na minha vida que eu voltei a me aproximar de Deus e isso realmente foi muito decisivo para a minha vida. Após eu retornar, eu ouvi sobre essa experiência de submeter nossas vontades às vontades de Deus. Então, no começo desse ano, ainda tinha isso em mente, vou fazer engenharia. Mas, então, passou mais um pouquinho, algumas pessoas começaram a falar sobre o curso de teologia. Ué, Felipe, você não tem mais vontade, como você tinha antes? Você daria um bom pastor, coisas assim. Mas eu pensei, não é a minha vontade, eu não quero fazer isso. Eu queria antes, mas agora não é mais o meu desejo. O meu desejo é o quê? Fazer engenharia. Eu vou bem em matemática. Então, eu comecei a refletir sobre isso da teologia. Será que eu devo fazer ou não? Mas, como o mundo prega por aí, faça o que te faz feliz, o que vai te agradar, o que faz as tuas vontades, é isso que você deve fazer. Então eu tinha isso em mente, eu vou fazer o quê? O que me faz feliz. Teologia não me faria feliz ainda. Mas então, depois de tanta insistência, eu comecei a refletir nisso de submeter as minhas vontades às vontades de Deus. Então eu comecei uma série de orações muito fervorosas e agora sim eu estava com outro sentimento. Estava submetendo as minhas vontades às vontades de Deus. Então, eu fiz o primeiro passo que eu falei aqui. Eu tinha uma vontade definida. Cheguei a Deus e falei, Deus, não quero fazer teologia, quero fazer alguma engenharia. Aí então, eu fui para o 2º passo. Perguntei a Deus, Deus, é a tua vontade que eu faça teologia ou que eu faça engenharia? Porque agora eu não quero mais que seja a minha vontade, eu quero que seja a tua vontade, porque eu sei que o que o Senhor disser é isso que vai ser o melhor para a minha vida. Então comecei a orar com esse pensamento, com o mesmo pensamento dos amigos de Daniel e o pensamento de Jesus de submeter as vontades às vontades de Deus. Então, após muita oração, Deus respondeu, porque Ele é grande e nunca deixa seus filhos sozinhos. Amém. Então, a partir daí, as coisas foram se encaminhando e hoje eu posso dizer para vocês que eu vou fazer teologia para a glória de Deus. Amém. E isso eu quero que todos saibam que não partiu da minha vontade, partiu da vontade de Deus. Então, se é da vontade de Deus, é o melhor para a minha vida, eu tenho certeza disso. Amém. Eu queria que
todos os alunos do terceiro ano pudessem ouvir esse relato, porque tem muitos ainda indecisos. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? E de vez em quando eu falo para eles, entrega nas mãos de Deus. Pergunta para Deus, Deus, o que tu queres que eu faça? Mas, né, ser humano prefere fazer as suas próprias vontades, aí fica difícil. Mas, que todos aqui possam tirar dessa lição, que a vontade de Deus é melhor para a nossa vida. Amém. Agora, para encerrar, vamos para o livro de Isaías, ler 2 versículos que são fascinantes. Quando eu li eles, eu fiquei extremamente fascinado. Primeiro está em Isaías 48. O livro de Isaías, capítulo 48, no verso 17, diz assim: Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Amém? Amém. Deus é aquele que nos guia no caminho que devemos andar. Ele nos mostra: isso é útil para a sua vida, você deve seguir por aqui, você deve fazer isso. Essa é uma das grandes experiências que temos na nossa vida, né? Agora, um pouquinho mais à frente, no capítulo 55 do livro de Isaías, tem outros versículos. Muito bom. Isaías 55. Vamos ler os versos 8 e 9. Podem se preparar aqui, esses são bons. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Amém. Imaginem isso. Olhem a distância que está o céu da terra. É infinitamente maior. Dessa mesma forma, os pensamentos de Deus para a nossa vida são infinitamente maiores do que os nossos. Do meu próprio exemplo, os pensamentos de Deus sobre teologia são infinitamente maiores do que eu poderia sonhar com engenharia. Porque apesar do salário, que era uma das coisas que eu mais pensava, o salário de engenharia pode ser até maior, mas se não é do plano de Deus, vai ser um completo fracasso. Porque do que adianta ter um salário exorbitante, mas acabar perdendo a salvação e atrapalhando a vida de outras pessoas também. Por isso, os planos de Deus para a nossa vida são infinitamente maiores do que os nossos. Quero dizer a vocês que Deus ele tem um imenso prazer em nos ajudar. Pensa em alguém que te ama. Isso daí é Deus. Então, se a cada dia nós pedimos a Deus ajuda para nos encaixarmos nos planos que Ele tem para a nossa vida, tenha certeza que Deus vai fazer isso para nós. Quem é pai aqui ou mãe sabe que quando o filho quer alguma coisa, o pai e a mãe se desdobram para fazer. Ou então, quando tem alguém que você ama muito, alguém te pede um favor, você vai correndo, faz o possível para atender. E assim é esse Deus que nos criou. Ele nos ama tanto que tudo que pedimos a Ele, Ele vai fazer o melhor para a nossa vida. Então, se pedimos, Deus, faça a Tua vontade na minha vida, por favor, porque eu sei que isso é melhor para a minha vida, podemos ter certeza que Deus vai fazer o melhor, porque Ele nos ama e quer nos ajudar. Amém. Então, o apelo que eu deixo a vocês hoje é: entreguem os teus planos nas mãos de Deus. E lembre-se desses passos que eu falei a vocês. Primeiro, tenha uma vontade definida. Levem essa vontade a Deus e perguntem a Deus: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida?
porque eu não quero mais fazer o que eu desejo, quero fazer o que tu desejas para a minha vida, porque eu sei que o Senhor me ajuda, o Senhor tem os melhores planos para a minha vida. E que nós possamos a cada dia deixar Deus guiar a nossa vida, escrever a nossa história e ter a certeza de que se Deus permitir uma coisa, é porque era o melhor. Se Deus não permitir, também era o melhor para a nossa vida. Isso se entregarmos a nossa vida nas mãos dele. Agora vamos ter uma mensagem musical. Reflitam nessa letra, na palavra que vai ser ouvida agora, e que possamos colocar em prática tudo que foi aprendido aqui hoje. Amém? Amém. Amém. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a luz abrir, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele mais ninguém. Ah, Deus, seja o